Boa tarde, querido ouvinte da Rádio Mactub FM, sejam muito bem-vindos, está no ar o programa Momentos de Esperança. Nós estamos aí com uma série muito especial, a série de estudo da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. São 27 encontros, hoje a gente já vai para o tema de número 16, e é um tema muito importante, o tema é o mandamento esquecido. Então, se preparem, porque hoje tem muita coisa boa vindo por aí. Nós temos nosso convidado especial aqui, já é de casa, né? Irmão Paulinho, seja muito bem-vindo, irmão Paulinho. Obrigado. Ele é o diretor aqui da Igreja Adventista da cidade de Perdões, então, ele está aqui já a terceira vez, né? Segunda vez, já está pela segunda vez aqui trabalhando mais um tema muito importante. Qual que é a sua expectativa para o nosso encontro de hoje, hein, irmão Paulinho? Minha expectativa é muito boa no sentido da gente entender que Deus, tudo que Deus faz é bom e é para o nosso bem. Deus quer a nossa felicidade. Amém. No encontro passado, só para relembrar aqui, a gente estudou sobre a lei moral, a importância da lei de Deus para todos os seres humanos e o que Deus almeja em deixar uma lei, né? A gente falou aqui que tudo praticamente tem uma lei que rege. Tem a lei da saúde, tem a lei da física, tem tudo. A natureza tem a sua lei, o nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo tem uma lei, a hora que a gente sente fome, sente sede, e não poderia ser diferente com a lei de Deus. Deus também deixou uma lei para que a gente vivesse da melhor forma possível. E dentro dessa lei, irmão Paulo, tem um assunto que Deus fez questão de começar com uma palavrinha bem interessante. Lembra-te. Então, por isso que a gente tem como tema aqui o mandamento esquecido, né? O que traz esse assunto para a gente introduzir aqui a conversa? Quando se fala em dia de guarda, a gente vê que muitas pessoas, cristãos, têm alguns dias diferentes para guarda. Alguns guardam uma sexta-feira, tem lugares que guardam o domingo, tem pessoas que guardam o sábado, mas afinal de contas, o que a Bíblia diz? Qual é o dia certo que a gente deve guardar e santificar? Então, é sobre isso que a gente vai aprender no nosso dia, no nosso encontro de hoje. E você já é convidado a pegar a sua caneta, seu papel, pegue a sua Bíblia. A gente vai aprender muita coisa no dia de hoje, tá bom? Convido vocês, antes de abrirmos aqui a palavra de Deus, a fechar os olhos. Nós vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, tua palavra está aberta nesse momento. E nós estudaremos a importância desse mandamento que para muitos tem sido esquecido. Que o Senhor nos dê sabedoria para compreendermos a tua vontade e que o Senhor nos ajude também a transmitir da melhor forma possível. Que todos que assim estejam nos ouvindo, nos assistindo, possam compreender a tua vontade através da tua palavra. Essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Jadiel, estamos aqui conduzindo esse programa muito importante. E nós estamos aqui com o irmão Paulinho, e hoje a gente vai ver sobre o mandamento esquecido. Para começar, irmão Paulinho, nós gostaríamos de entender o que diz o quarto mandamento. O quarto mandamento, Deus vem trazendo para a gente, né, aqui no Êxodo capítulo 20, inclusive é um mandamento que ele gasta mais versículos para falar e explicar sobre ele, né? O maior mandamento, digamos assim, né? Interessante que a gente vê todos os mandamentos, né? O povo até não gosta muito da palavra não, Judeu, e fala assim, psicologicamente não é ideal que se diga não, né? E nos mandamentos traz muito não para a gente entender algumas coisas importantes que não deve fazer. Mas interessante que o quarto mandamento, ele não vem com a palavra não. Ele começa com lembra-te. É interessante que se ele utiliza essa palavra lembra-te, é porque é algo que já era sabido no passado e que por algum motivo as pessoas estavam se esquecendo, né? E do que eles estavam se esquecendo? Então, no capítulo
20, versículo 8, ele vem dizendo o seguinte, aqui de Êxodo, livro de Êxodo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, né? Aqui a gente fala que vê que muitos dizem que o sábado é do judeu, mas aqui fala que nem o forasteiro, nem o animal deveria trabalhar no sábado, que é que todo ser humano deveria lembrar-se do sábado e também não colocar carga, né, em nenhum dos animais. É um dia que era para você deixar de lado as suas obrigações para ter um sentido diferente para esse dia, né? Fazer uma dedicação, usa a palavra para santificar, né? Bom, o que é santificar esse dia? A palavra santificar, né, muitos têm, às vezes, um entendimento errado da palavra santo, né? A palavra santificar quer dizer separar para um motivo bem especial. Separar esse dia de forma especial, seria para Deus. Sempre que se diz santo, né? Essa palavra separação é separação para algo divino. É separação para Deus. Então, é um dia diferente, né? Mas alguns companheiros dizem para mim, Paulinho, mas todo dia não é de Deus? Claro que é. Só que Deus sempre fez as coisas dessa forma, né? No próprio Jardim do Éden tinha várias árvores. Eles falam, pode desfrutar da maneira que vocês quiserem. Mas essa aqui é o fruto, esse fruto aqui vocês não vão comer. E no sábado também, Deus falou que eu imagino que Deus sabia que se ele deixasse todos os dias, de qualquer forma, a gente acabava esquecendo dele. Né? É tudo igual, né? Tudo igual. E aqui fala por que a gente tem que lembrar desse dia, né? Porque, ó... Verso 11, né? O 10. Mas o sábado, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha, se a gente for traduzir a palavra sábado aqui, a gente diria assim no versículo 10. Mas do 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Porque a palavra sábado não é um simples nome que arrumaram para o 7º dia. Ela significa descanso. De tanto o povo falar que o 7º era o dia de descanso, o próprio 7º dia tomou o nome de descanso. Então, a palavra sábado é o descanso, né? E aqui fala aqui, ó, no versículo 11, né? Por que a gente não deve trabalhar nesse dia? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, a gente vê o motivo por que a gente deve descansar nesse dia. A gente deve se lembrar da criação. Muito mais do que se lembrar do momento da criação, se lembrar do Criador, né? Daquele que criou todas as coisas, né? E depois de ter criado tudo bonito e perfeito, que ele diz que eis que era tudo muito bom, ele criou a gente já com uma terra pronta, né? Eu digo que o sábado é o aniversário da terra, né? Em que Deus criou. E nesse dia, a gente agradece a Deus de maneira... A gente agradece todos os dias, claro, mas nesse dia, de maneira muito especial, a gente para mais tempo. A gente deixa a correria para lá e olha mais para Deus e por tudo que Ele fez por nós. E a gratidão é algo maravilhoso. Irmão Paulinho, eu fiquei pensando aqui, eu gostaria de destacar 2 pontos importantíssimos desse mandamento, né? Um deles você já falou, né? Lembra-te, porque já existia em algum momento. Não foi feito pelos judeus. Exatamente. Quando foi falado lá, os judeus, já começa dizendo assim, lembra-te, ou seja, quando se fala lembra-te, qualquer pessoa que entende um pouquinho do básico do português é porque aquilo já foi citado anteriormente. Sim. E onde que já foi citado? A gente pode ver lá em Gênesis, capítulo 2, do 1 e o 2, você vai ver o processo de criação. E assim que Deus terminou a criação, né, irmão Paulo? Aí Deus falou e santificou o dia do sábado. E o verso 11 que ele resume. O verso 11 diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus e a terra. Ele está citando praticamente lá o final da criação que Deus fez, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia Deus descansou.
Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Então, aqui, antes de judeu, antes de tudo, já existia na Terra perfeita, já existia o mandamento do sábado. Porque quando Deus fez o mundo, Adão e Eva, não existia ainda o pecado naquele contexto. Então, ainda em perfeição, já existia o sábado. E segundo ponto, as pessoas talvez, irmão Paulo, iriam esquecer também nos nossos dias. Eu imagino que Deus começa com isso, porque, para lembrar também nos nossos dias, ei, lembra-te, não esquece do sábado, porque Deus já sabe, Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele sabia que o ser humano teria a tendência de esquecer, ou de querer guardar um outro dia. Aí Deus já vem e diz assim, ei, não esquece, Não esquece. lembra-te do dia do sábado. E outro ponto importante, que eu fiquei pensando aqui, Deus, nós guardamos o sábado por vários motivos. De forma clara, porque Deus pediu, e aqui, porque Deus descansou. Então, a gente segue o exemplo de Deus. Exemplo. Deus deixou o exemplo para que a gente descansasse. Ele disse, vocês têm 6 dias para fazer tudo que vocês precisam fazer. Mas no 7º, façam o que nem eu fiz. Eu descansei nesse dia. E Deus colocou 3 coisas no sábado aqui, diferentes que ele colocou. Exatamente. Né? Todo dia tem 24 horas, né, em torno disso aí, alguns segundinhos de diferença, mas todo dia tem 24 horas, tem noite, tem a parte escura, a parte clara. Se chove em todos os dias, chove no sábado também. Praticamente todos os dias são iguais, mas olha só, na criação Deus colocou 3 coisas diferentes no sábado. Ele descansou, ele abençoou esse dia, e ele santificou. Ele descansou, abençoou e depois ele separou. Ele falou, esse dia vai ser sempre, ele vai ser especial, né? A gente vê que as horas do dia têm marcação na natureza, né? A gente vê que o ano e o tempo das luas, tudo, mas os 7 dias aí foi uma criação, 6 dias criando e um descansando. E até a gente vê que o casal, né, você falou que, a gente comentou aqui que não era dos judeus, o primeiro casal, né, Adão e Eva, foram criados no 6º dia. Interessante que logo após vem o sábado. E aí, olha só, o primeiro casal descansou. Então, esse casal é pai de todas as nações, Jadiel. Eles são pai de todas as nações. Interessante que o descansar, né, algumas pessoas falam assim, Paulinho, eu não poderia descansar na quinta, se eu trabalhar de sexta a quarta, eu trabalho 6 dias e descanso na quinta, né? Então, se o mandamento de Deus é a palavra do sábado, realmente o descanso, eu trabalhei 6 dias e descanso igual Deus falou. Mas Deus pediu para que eu descansasse no 7º. Então, primeiro ponto é que eu descansar no 7º. E segundo ponto, né? Esse descanso vai muito além de simplesmente estar cansado de trabalhar. Primeiro, porque Deus descansou. E Deus se cansa, a Bíblia diz que ele falou e tudo se fez. Então, eu não imagino Deus cansado. E segundo, o casal tinha acabado de ser criado na 6º dia e aprendeu a descansar. Aprendeu a descansar o sábado, eles foram criados no 6º dia, eles não tinham cansado ainda não. Mas é lógico que Deus sabia que daí para frente eles iam ter uma rotina, e no sábado eles saíram da rotina. Mas eles já começaram descansando, porque eu penso em descansar no Senhor, né? Passar tempo com o Senhor. Esse dia, Deus fala assim, esse dia é meu, reúna-se todos os povos na minha presença. Eu entendo que se Deus escolheu esse dia, para ele, esse dia é especial e deve ser para nós também. Eu pensei assim, ó, eu ia até citar esse ponto que você está falando. A parte do segundo ponto, você falou abençoou. Por que não outros dias? Porque esse é o dia que Deus separou e tem uma bênção especial nesse dia. É um dia que você... Se Deus pediu esse dia para descanso, por que eu vou procurar fazer outro que Deus não está dando? Tem que ser diferente, né? Entendeu? O homem sempre tem que criar algo. Tem toda a criação de Deus, né? O inimigo sempre tentou imitar Deus e normalmente com coisas parecidas com os que Deus faz. Mas teria uma opção diferente da que Deus escolheu para nós. Esse dia ele foi abençoado, né? Então, assim, esse dia ele tem bênçãos diferentes de qualquer outro dia, porque Deus abençoou. E o último você já falou, ele santificou, né?
A gente acabou que respondendo já a segunda pergunta, né? Ela está junto com esse assunto aqui. Quem estabeleceu o sábado, e quando e por quê, né? A gente acabou só para a gente terminar a segunda aqui, em Marcos, que Deus criou, a pessoa santificou, né? Em Marcos 2, 27 a 28, nos diz o seguinte, ó, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Deus estabeleceu o sábado por causa do homem. Quer dizer, ele sabia que o sábado iria fazer bem para o homem, né? Tanto na parte de descanso, como passar tempo junto com o Criador. Quem não gostaria de passar mais tempo junto com o seu Criador? Pensa bem. O sábado, né? Muitos encaram o sábado como uma carga. Eu tenho que guardar o sábado. Gente, uma coisa pesada. É uma coisa, eu imagino, né, que oportunidade para a gente poder ter um dia para a gente descansar e descansar ao lado de quem a gente gosta. É justamente o contrário, né? É uma coisa boa. Vai chegando sábado, é um dia bom, um dia que a gente vai poder fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado na rotina, buscar a Deus. A gente vai poder fazer trabalho evangélico, missionário. Então, é diferente. Fazer coisas diferentes, né? A gente busca dinheiro 6 dias correndo. E tem muita gente, eu conheço, eu já fui assim, Jadiel, no passado de novo, eu trabalhava de segunda a segunda. Quando eu me casei, minha esposa falou para mim, nós vamos... mas eu ganho tanto fora do horário. Ela falou assim, não, nós vamos viver pouco você ganhar durante a semana. Olha só, alguém falou outro dia, né? Uma pessoa passa a vida inteira correndo atrás do dinheiro e abrindo mão da família e de muita coisa boa. Saúde. A saúde e tudo. E quando é no finalzinho da vida, a maioria volta a ser si mesmo e diz, eu daria tudo que eu tenho para passar mais tempo com a minha família, para ter mais saúde. Olha só que ironia, né? Exatamente. E assim, um ponto importante aí, né? Muita gente inverte a questão, que o senhor relatou muito bem, né? O sábado, ele foi feito para benefício do homem, por causa do homem. Porque o homem precisaria de um momento para descansar, desse time. Por isso, Deus fez um momento para tirar, para se separar, para buscar a Deus. E não o contrário, como o senhor falou muito bem. A gente não tem que ter, assim, o sábado, o homem foi feito por causa do sábado. Não. Não tem que levar isso como uma coisa pesada, porque foi justamente o contrário. O sábado, ele foi feito por causa do homem, para benefício do homem e conexão deste com Deus. Então, esse ponto tem que ficar muito claro. Você que está aí, se você quiser acompanhar toda essa série, nós temos ela gravada no nosso canal Adventistas Perdões e também no canal MacTube Perdões. Já tem lá os 15 primeiros temas gravados, tudo certinho. Você pode acompanhar toda a série, todos os temas que são relevantes, que a gente tem estudado aqui, tudo com base na palavra de Deus. Se tiver dúvida, pode deixar lá no comentário, a gente vai buscar te responder. Se você quiser que a gente tire essas dúvidas pessoalmente, mande um WhatsApp para a gente no número 9191-2886. A gente vai ter o maior prazer de tirar essas dúvidas pessoalmente. Se você quiser esse guia de estudos, também pode mandar um oi nesse número do WhatsApp, que a gente vai entregar pessoalmente para você, tá bom? Então, a gente vai avançar aqui, irmão Paulinho, pergunta de número 3. Olha só que interessante essa pergunta. Que dia Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias, tudo no Antigo Testamento. O que tem em comum isso? Qual foi o dia que Deus ordenou que fosse observado no tempo desses profetas? Foi o sábado, né? Eu gosto muito aqui, ó. Primeiro falando sobre Moisés. Moisés foi o próprio que a gente leu, né? Na primeira versão, Deus escreveu nas tábuas de pedra. Aí depois Moisés passou isso para o livro, né? E as tábuas foram colocadas dentro da arca, né? Escrita pelo dedo de Deus, mas Moisés escreveu toda a lei no livro. Tanto os 10 mandamentos, quanto as outras leis que vocês até já falaram em estudos anteriores, né? E eu gosto muito de Isaías 58. Deus sempre tem uma promessa para aquelas pessoas que lhe obedecem e faz o que ele pede. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14.
Olha o que ele diz para a gente. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu entendo que toda a Bíblia diz que Deus tem uma promessa especial para aqueles que guardam o sábado. Nós vivemos num mundo de estresse, depressão, estresse, né? A gente sabe que tem muita coisa disso que a doença traz isso para as pessoas. Mas o sábado, ele ajuda muito nesse tratamento. Quando eu entrei para a igreja adventista, logo eu estava fazendo meus 22 anos, né, e eu era agitado, né? A Valéria que falou assim para mim, Paulinho, trabalha menos. Eu trabalhava muito. E aí aprendi com meu pai que trabalhava bastante também. E aí eu lembro que quando eu parava, e às vezes muita gente não consegue, porque não é porque o sábado é algo muito bom, mas a pessoa não está acostumada. As pessoas precisam aprender a descansar. Acostumado numa vida frenética, né? Aí ele para no sábado e parece que quando chega, volta ao trabalho depois do descanso, ele parece que não descansou. No começo eu tinha esse problema. Eu ficava preocupado com o que eu parei, em que ponto do trabalho que eu parei na sexta, que você perdeu, né? E eu ficava, às vezes, o sábado preocupado que eu tinha que continuar aquilo. E parece que no começo a gente até se sente pior por parar, porque a gente está preocupado com algo que a gente deixou. E eu vou falar, né? Mas isso é porque a gente não está no ritmo. Depois que a gente acostuma, a gente começa a aproveitar o sábado e ver o sábado de forma diferente. Hoje, eu não tô mais preocupado com o que eu passei. Eu sei que tudo tem seu tempo. O próprio sábado Salomão diz, né? Há tempo para tudo, né? Há tempo para trabalhar e há tempo para descansar. Então, hoje eu paro no sábado, eu não sei, não estou preocupado com o que meu serviço que parou. Virou normal, eu paro, eu descanso e me deixo tudo para lá, né? O que eu falo é aquilo que Deus fala assim para a gente não colocar os nossos interesses no santo dia, mas dedicar esse dia para Ele. Para a gente esquecer, porque são os nossos fardos. Você lembra que Jesus, lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Deixai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. No sábado, a gente precisa falar o que a gente não pode cuidar nesse momento, Deus cuida pra gente. Depois volta no próximo dia, acabou o sábado, a gente pode voltar à rotina e tomar as rédeas da situação. Mas precisamos confiar em Deus e parar para descansar. Inclusive, existem várias pesquisas que mostram sobre o benefício de parar um dia para descansar. Né? Recentemente teve até essa questão aí, que falou da COP28, se não estou enganado, a importância do planeta parar um dia por semana, né? Então, não só o ser humano, mas a própria Terra também ela descansa, né? Quando o ser humano para de poluir, de trabalhar em um dia da semana. Então, existem vários benefícios e o dia essencial, que é o que a gente está vendo, Deus já deixou claro que seria o sábado, né? E assim, se vocês quiserem em casa acompanhar, no tempo de Isaías também, quer dizer, Isaías a gente acabou de falar, no tempo de Jeremias também. Só ia ler a questão de Jeremias? Jeremias 17, 24 a 27. Isso. No tempo de Jeremias, né, continuando a pergunta, né, respondendo, que dia Deus ordenou fosse observado no tempo, por exemplo, agora de Jeremias, que é o 17, né, irmão? Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas da cidade no dia de sábado, e santificares o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então pelas portas dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém. Esta cidade será para sempre habitada. Virão da cidade de Judá e dos contornos de Jerusalém, da terra de Benjamim, das planícies das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios,
ofertas de manjares, incenso, oferecendo igualmente sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Então, o sábado, as portas de Jerusalém eram para estar abertas para o culto, né? A adoração a Deus. Precisa ter esse tempo, né? Em que nós nos unamos em oração para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nos outros 6 dias, né? Se Deus nos sustenta nos 6 dias que trabalhamos, e com certeza nos sustentará no momento que estamos descansando, né? Eu gosto muito, é o Salmo 127, né? Que ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus tem que estar na frente, né? Às vezes a gente se acha um super-herói para resolver tudo. Precisamos lutar, sim, correr atrás. Deus nos deu dons, talento, força, saúde, e a gente precisa usar. Mas quando Deus pede para a gente descansar, é hora da gente obedecer Ele também. Que nem aquele que eles falam, né? Quando Deus fala, detalhes e vejo que eu sou Deus. Deixa Ele agir, né? Deixa Deus agir. E no tempo de Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20, o que é que diz? O que Deus pediu para Ezequiel também no tempo dele, que tinha que guardar? Ezequiel 20, verso 12. Posso ler esse 12? Pode ler, sim. Também lhes dei os meus sábados, para servir de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso. É interessante, né? Quando você sai com uma Bíblia debaixo do braço, né? Sai com uma Bíblia na mão aí, no seu horário de culto, as pessoas veem você passando na rua e falam que ele é um cristão, né? A Bíblia é um sinal, né? Ele está carregando a palavra de Deus na mão. Mas, às vezes, hoje em dia, nem sempre a gente vai estar com a Bíblia na mão, mas certos atos da gente, né? Falar mais alto. Falam alto, né? Quando eu estou indo para a igreja, né? No dia de sábado, se a igreja se enche no dia de sábado, você vê uma movimentação durante o sábado, você fala assim, aqueles lá servem ao Deus Criador. Por quê? O sábado lembra da criação, né? Por que 7º dia? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Então, às vezes você não precisa de uma Bíblia na mão, mas o ato seu de guardar o sábado, ele mostra quem você guarda. Por exemplo, eu esqueci de botar essa passagem lá, não sei, em Mateus, lá o lugar certinho, mas Jesus diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, é mais importante fazer a vontade de Deus do que dizer. Né? Às vezes eu falo, eu sou cristão, mas você faz o que o cristão deveria fazer? O exemplo arrasta a multidão, né? Sim. Já tem um ditado que fala. Diz assim, né? Os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Então, o exemplo é muito importante. Então, resumindo, Neemias também vai falar da importância de guardar o sábado, né? Se você quiser conferir, Neemias 13, 15, capítulo 13, verso 15 e 19. Então, se a gente for analisar todos esses textos do Antigo Testamento, eles estavam deixando muito claro qual é o dia que Deus queria e sempre quis que fosse de guarda do sábado. Nenhum desses textos, em nenhum momento na Bíblia, você vai achar no Antigo Testamento falando que Deus queria que mudasse o dia de guarda. Sempre foi o sábado, né? Em nenhum momento. A gente vai até agora partir para o Novo Testamento, né? Exatamente. E mostrar isso. Exatamente. No Novo Testamento, a gente pode pensar, mas será que agora no Novo continua igual? É isso que a gente vai ver. Como foi a Jesus? E o Novo Testamento é interessante. Sem querer, eu falei uma frase aqui, que ela vai servir para nós aqui. Não estava pensando nisso. Eu falei que as suas ações falam tão alto que eu não posso ouvir sua voz.
Por que que... Aí os outros falam assim, o sábado é algo do Velho Testamento. Por que que o povo falava tanto no sábado no Velho Testamento? Porque o povo estava transgredindo o sábado, precisava falar. Aí por que que se fala menos, tipo assim, Jesus não precisou mandar ninguém guardar o sábado? Porque o povo guardava naturalmente, não era um problema. Você sabia que na época dos judeus não era um problema a guarda do sábado, pelo menos a guarda do sábado não, sim, era um problema. Era um problema a forma que as pessoas guardavam. Mas Motivo, né? era ponto pacífico. Era ponto pacífico a questão da guarda de sábado. Tanto para todos os judeus, como para Jesus, como para os apóstolos, na época de Jesus. Para os apóstolos que seguiram depois de Jesus, assim, o sábado aqui é falado mais naturalmente do que no Velho. No Velho parece que o povo estava transgredindo o sábado, vinha um profeta e em nome de Deus ele falava, vocês estão transgredindo o sábado, volta. Então havia muita interferência dessa forma. No Novo Testamento, quando cita o sábado, as pessoas estão guardando o sábado. É justamente isso que a gente vai ver nesse ponto aqui. A gente vai ver exemplos, né, irmão Paulinho, de pessoas no Novo Testamento, incluindo o próprio Jesus, os apóstolos. Quais são os textos que mostram que, de fato, o sábado foi guardado por eles também no Novo Testamento? A gente vai começar por Jesus. Lucas, que dia foi observado por Jesus, irmão Paulinho? Então, Lucas, capítulo 4, versículo 16, vem falando sobre Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para Deus. E o interessante é que, segundo o seu costume, falou que ele foi na sinagoga no sábado e que era costume dele fazer isso. No versículo, eu acho, 31, né? 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Olha só para você ver. Então, está muito claro. Qual o dia? A gente está trazendo aqui um texto, mas se você estudar o Novo Testamento, você vai ver vários textos que Jesus está no sábado na sinagoga, está lendo, está debatendo, tudo sobre a palavra de Deus naquele momento. O que muita gente às vezes questiona, mas Jesus trabalhou no sábado. Jesus, ele veio mostrar como que deveria ser guardado o sábado. Foi justamente esse era o problema na época. O problema não era se deveria ou não guardar o sábado. Era a forma que as pessoas estavam guardando o sábado, né? Porque Jesus fala assim, deixar de fazer os seus próprios interesses no meu santo dia. Está em Isaías 58. Mas Jesus não fala que o sábado é um dia para você ficar sem fazer nada. Você pensa, a gente descansa mudando de atividade. Às vezes eu estou num feriado aí que dá, eu saio para passear na palestra, e aí a gente volta e fala assim, você está descansado? Mentalmente eu fiz várias coisas, mas que saí da rotina, né? E Jesus foi criticado pelos judeus. Jesus não estava fazendo serviço da carpintaria, não. Ele estava alimentando uma multidão no Sermão do Monte. Ele estava curando um enfermo, tá certo? Né? Então, fazendo bem. Igual no próprio Marcos, né? Quando ele fala que Jesus é o Senhor do sábado, ele estava sendo criticado porque os discípulos colhiam espigas para comer. Mas olha só, a Bíblia, não só nessa questão de sábado, mas em qualquer questão, ela faz uma diferença muito grande entre trabalho que seria fazer uma colheita e entre você simplesmente apanhar aquilo que você vai comer na hora. Inclusive, assim, uma curiosidade, a Bíblia não trata como roubo alguém que passa por uma seara e está com fome e vai ali, se tem laranja, chupa uma laranja, ou se tem um milho. Eu já comi aqui lá no Manela, lá nos Farinhos, né? Eu pescando, estava com fome, não tinha o que comer. Fui lá, apanhei uma espiga, né? Aquelas bonequinhas novinhas, e comi e matei minha fome. A plantação não era minha. Para Deus, quando você mata a fome, né? Você não pode levar em sacolas. Cortar com a foice, né? Cortar, pode colher com a mão. Então, os discípulos daquela passagem estavam sendo criticados por colher no sábado. Você entenda, eles estavam simplesmente com fome e apanhando simplesmente o necessário para aquele momento. Isso não é trabalho.
porque você vai na sua panela, né? A gente sai da igreja, chega no sábado, aquece a comida e faz o nosso prato e come. Isso não é considerado trabalho. Cozinha, nós arrumamos de noite, né, depois que passar o pôr do sol. Então, a gente se livra de todo trabalho, mas faz bem o ser humano, não precisa ficar sem comer. Por isso que ele fala, é lícito fazer bem ao sábado. O sábado foi feito por causa do homem. A pessoa não precisa morrer de fome porque é sábado. Mas também ela não precisa fazer faxina na casa. E Jesus trouxe um exemplo muito claro, né? Se você vê o seu boi que caiu ali no sábado, você não vai resgatar ele. Ou seja, o princípio disso é o quê? É isso, no dia do sábado fazer o bem. Se acontecer alguma coisa ali, uma emergência, você vai deixar de atender a pessoa porque é sábado? Não. Agora, se ela teve a semana toda para fazer alguma coisa e não fez, pede sua ajuda só no sábado, aí é outra questão. Mas se acontecer uma emergência no próprio dia ou na sexta-noite, digamos, a pessoa precisa de auxílio, a gente pode sim fazer alguma atividade em prol do benefício. Então, é um caso que eu vi aqui perto de Cana Verde. Tinha um rapaz que ele cuidava de gado para as pessoas e no sábado ele pediu folga para o patrão para ir na igreja adventista. E ele ia todo sábado. Um dia, enquanto ele estava no culto, o patrão chegou, mandou chamar ele. Na porta, quando chamou ele, saiu alguns irmãos, o patrão falou assim, eu preciso de você, eu sei que você não trabalha hoje, mas a minha vaca caiu no matabuco. Quando os irmãos escutaram isso, ele falou, eles não vão sozinhos, nós vamos. Quer dizer, saiu alguns irmãos, os 5 irmãos adventistas, saíram do culto e foram lá tirar essa vaca do buraco. Era uma necessidade naquele momento para o próprio animal que estava sofrendo ali numa situação. Então, a gente vê, mas não é você ficar fazendo tudo que é serviço, você prepara, né? Eu lembro que meu tio picava capim um dia antes, né? E ele picava capim e deixava no outro dia, eu tratava, ele só colocava no coxo. Então, você tem que reduzir. Dá para a gente fazer na semana. É a preparação, né? Eu lembrei aqui de uma situação, já teve gente que falou assim para mim, vocês, adventistas, não fazem nada no sábado, né? Aí eu falei assim, não é bem assim. A gente faz muita coisa. A gente vai à igreja, a gente adora, a gente busca. Então, pregando o evangelho, às vezes um orfanato, um asilo, como a gente já tem feito aqui. A gente vai, às vezes, no hospital. Assim, o sábado, não é que a gente não faz nada. A gente não faz as coisas que a gente costuma fazer durante a semana, como você falou, relacionado ao nosso trabalho, como diz Isaías. Não cuidar de fazer no sábado do Senhor os teus próprios interesses, mas as coisas de Deus, né? Vamos continuar, então, vendo os seguidores de Jesus, irmão Paulinho. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? A gente vai ver lá em Lucas, em Atos, o que a gente tem a aprender nesse dia? Qual era o dia que os seguidores de Jesus guardavam? É interessante aqui que em Lucas 23, bem próximo, né? Pessoas que estavam ali bem próximo de Jesus, 23, 53 a 56. 23, 53 a 56. Olha só. Vem dizendo assim. E tirando do madeira, envolveu num lençol de linho e depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. A gente falou de preparação aí, né? E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo com o corpo de Jesus, como o corpo de Jesus foi ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansaram segundo o mandamento. E a gente vai ver que as mulheres voltam lá no domingo de manhã. Você vê que até, não é questão, Jesus morreu em torno de 3 horas da tarde, até que tiraram o que eles pediram o corpo lá para Pilatos, tiraram o corpo e levaram para o túmulo, já estava próximo ao pôr do sol. Então elas seguiram, viram colocar, como eles fizeram o enterro de Jesus, vamos dizer, ali naquele túmulo, né, que era diferente um pouco do nosso, e, né, feito escavado na rocha, né, era um túmulo de alguém importante, e a profecia já dizia que Jesus seria colocado ali. Elas foram preparar aromas e bálsamo, que era o costume de passar perfumes na pessoa falecida, mas elas respeitaram o dia de sábado.
É interessante que o próprio Jesus descansou do sábado. Ele morreu no 6º dia e ressuscitou no 1º. Tá certo? Quando elas foram ali ver o corpo dela, eu entendo que talvez para passar os aromas e bálsamos que não passaram, já no domingo, no amanhecer de domingo, Jesus já tinha ressuscitado. Né? Então, Jesus ressuscitou, vamos dizer, na noite de domingo, né? Que a gente, segundo Gênesis, vocês já estudaram aí, a noite vem antes do dia, né? Então, já que Jesus ressuscitou no domingo, será que esse era o dia, então, agora, para a gente guardar? O que diz em Atos, por exemplo, Atos 13 e o verso 44? Então, vamos lá em Atos 13, verso 44. Eu gostaria de ver o 42 também. Também, né? Porque esse contexto, para quem está acompanhando, se você for ler a Bíblia, você vai ver que em Atos 13, Jesus já tinha ressuscitado, né? Já tinha subido para o céu. E aí vai falar. Então, a gente viu das mulheres ali pouco em cima do que Jesus, da época de que Jesus, no dia que Jesus morreu, Jesus guardava o sábado, no dia que ele morreu, as pessoas que seguiam ele continuavam guardando o sábado. Agora, quando a gente vai para Atos 13, na época de Paulo, é bem mais de 5 anos. Eu não sei ver se está certo aqui. Não é Paulo, ele foi convertido muito tempo depois da morte de Jesus. Inclusive, depois da morte de Estevão, que foi 3 anos e meio depois que Jesus morreu. Então, se fosse a ressurreição de Jesus, né, que é algo muito importante, a Bíblia dá uma importância muito grande na ressurreição, mas não tem nada a ver com o dia de descanso isso. Se houvesse, você pensa, uns 5 anos depois da morte de Jesus, os próprios discípulos continuaram guardando o sábado. E Paulo, já convertido aí há mais de 5 anos depois da morte de Jesus, e nas suas pregações aqui, nas suas viagens, a Bíblia mostra ele continuando guardando o sábado. Então, se os primeiros discípulos que estiveram ao lado de Jesus, que conversaram com Jesus até depois da ressurreição dele, né? Jesus apareceu algumas vezes para os discípulos, certo? E se eles não modificaram o dia de guarda, quer dizer que Jesus não disse nada para eles. Eles continuaram a guardar o sábado. Então, a gente vê que a questão da mudança do sábado para o domingo é uma mudança muito bem posterior aos discípulos que seguiam Jesus. Então, nós vamos mostrar que o próprio Paulo, que viveu muito tempo depois da morte de Jesus, ele guardava o sábado. No versículo 42, ao saírem, eles rogaram que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Então, eles pregaram lá numa sinagoga e pediram para ele no próximo sábado. Olha só, no versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Nós podemos olhar também, eu acho que é no 17:2. Olha o que acontece. Paulo, segundo o seu costume, você lembra de Jesus indo para Nazaré, onde fora criado, né, entrou segundo o seu costume, né, entrou numa sinagoga e levantou-se para ler. Agora, assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Você vê que eles marcavam sempre os estudos para o sábado, né? E para você ver, Paulo, né, ele fala que numa época da vida, Paulo fabricava tendas, né? E ele fabricava tendas de segunda a sexta. No sábado, ele estava pregando a palavra de Deus. Então, a gente entende com isso, queridos, que a morte de Jesus, a ressurreição foi importante no primeiro dia da semana, mas em momento algum a Bíblia deixa algum resquício indicando a mudança de guarda, um dia santificado para o domingo agora. Não. Pelo contrário, mesmo depois que Jesus ressuscitou, os próprios discípulos, os apóstolos, como a gente viu agora em Paulo, né? Eles continuaram, como de costume, a guardar o sábado, né? Dia sagrado. Deus seja louvado por isso. Amém. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Deus continua sendo lembrado de sábado a sábado que Ele é o Criador. E também o nosso Salvador. Amém. Vamos avançar, então. Que dia os salvos guardarão na nova terra? Isaías 66, 22, 23.
Quem está em casa, quiser encontrar o texto para ler, é Isaías 66, versos 22 e 23. Aqui, ó, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor, né? O sábado é uma marca no tempo, Jadiel, né? Ela é uma marca no tempo, né? A gente, de sábado a sábado, né? Pela eternidade, o povo continuará adorando o nosso Deus. É uma marca que você não vê, mas ela está lá no tempo. E a gente leu aqui há pouco, né? Guardarão os meus sábados, pois eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor. É um sinal, né? A pessoa lá desde o Antigo Testamento até a nova terra. Nós iremos guardar. Amém por isso. Não tem mudança, Deus não muda, não há sombra de variação nas coisas de Deus. Você fala alguma coisa? Não, era a questão do sinal, né? Pensa bem, a pessoa olha, né? Às vezes, quando meu pai foi para Lavras, quando ele foi para a polícia, em 63. E lá, eles pegaram o nome dele, tinha mais de um Rodrigues, foi ele e o meu tio também, eram 2 Rodrigues, e aí o Rodrigues, ele sempre pegava o sobrenome, pegou meu pai Perdões. E eu fui conhecido lá pelo povo, pelos militares, sempre era o Perdõezinho, né? Então, quando eu olhava aquele, é o Perdõezinho, né? Então, tem muitas coisas que você é parecido com seu pai, que as pessoas falam assim, né? Fica um sinal. E Jesus, né, guardou o sábado, Jesus fez coisas boas durante o sábado. A gente precisa aprender a guardar o sábado com o exemplo de Jesus. E vai ter um sinal, né? Lá diz que em Antioquia, a palavra cristão foi usada pela primeira vez em Antioquia. Quando os discípulos foram para Antioquia pregar o evangelho, o povo usou esse nome até como pejorativo, e isso aí está parecendo com aquele Cristo, os cristãos seguidores de Cristo, né? O que para nós é um elogio, né? Eu acho que alguns quiseram criticar acabou investindo, né? E acabou investindo, porque você se parece com Cristo. Nossa, que bom, né? Já pensou falar assim, ó, perante as coisas que você faz, você se parece com Cristo. Para a gente hoje. Mas não teria elogio maior, né? Exatamente. Então, para a gente concluir, né, a última pergunta diz assim, por que, quer dizer, podemos ignorar esse mandamento? Não pode, né? Em Tiago 2,10 vem dizendo o seguinte, inclusive antes de ler o Tiago 2,10 aí, eu gostaria de fazer, eu aprendi uma coisa na escola, lá na escola de Tiradentes, eu era pequeno, não sei quem disse, foi um professor, e ele disse uma palavra assim, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Isso ficou na minha cabeça, é um ditado que faz muito sentido. Tá certo? Então, se uma pessoa guarda quase toda a lei, mas em alguma lei ela é fraca, ela prefere, ela se rebela contra... Você não precisa se rebelar contra toda a lei dos homens para ir preso, precisa? Basta uma, né? Se você roubar, então você vai preso. Você não precisa matar, roubar. Você pode quebrar só um, você pode matar. Tem várias leis, né, dos homens. Estelionato, vai preso. Então, a pessoa nunca matei ninguém, eu não mato e não roubo, mas aí você faz uma outra coisa que os governantes e você vai preso. Então, o Tiago 2,10 eu queria ler para a gente aí, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus ela é chamada de lei da liberdade. Por quê? Você é livre. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele colocou a lei e te dá a oportunidade de guardá-la. Não, mas ele ensina, né? Ele fala assim, isso que eu ponho diante de ti, a vida e a morte, a bênção
E a maldição, a maldição. A gente viu aí que guardando a lei de Deus, inclusive o sábado, a gente vai receber bênçãos, né? A gente não é salvo por guardar a lei, mas após aceitar Jesus Cristo e ser salvo, se espera que a gente guarde o caminho ensinado por Cristo. Por que eu aceitei a Cristo? Porque o caminho dele é bom. Então, automaticamente, eu vou seguir aquilo que ele me ensinou. É uma consequência. E seguindo aquilo que ele ensinou, eu permaneço no seu caminho. Inclusive, João 14,15 fala muito disso. Eu permaneço no seu amor, né? Ali que Jesus fala, né? Se andares nos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Faz parte, né? Não somos salvos por guardar a lei, mas depois de salvo, é natural que aguardemos. E tem um texto que eu gostaria de lembrar aqui, que diz o seguinte, 1 João 2, o verso 4 diz: aquele que diz, eu o conheço a quem? A Deus, né? Está dizendo, eu conheço. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está. Você sabe por quê? É forte, sabe? Porque a palavra conhecer, a gente vulgarizou muitas palavras, que no sentido bíblico tinha um sentido, era muito mais profundo. Por exemplo, eu conheço o Silvio Santos, né? Eu sou capaz de falar, eu conheço o Lula, eu conheço o Bolsonaro, eu nunca vi, eu nem apertar a mão deles. A palavra de Deus, quando diz eu conheço, né? Aquele que diz que conhece a Deus, todo mundo fala que conhece a Deus, já ouvi falar, não, a palavra conhecer é muito mais profundo. Ela é mais profundo. Eu conhecer, eu tenho um relacionamento com Deus. Então, aquele que diz que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Não dá para se relacionar com Deus sem andar no caminho que ele andou. Que fique bem claro que a gente não é salvo por guardar o sábado ou guardar a lei de Deus. Muito pelo contrário, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, como a gente já estudou aqui. O que acontece é que a gente busca guardar porque o próprio Cristo já disse, a gente trouxe aqui em outros estudos atrás, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então, assim, se eu digo e aceito a graça de Jesus e acredito que estou salvo, não tem como eu, como um salvo, sair matando, roubando, adulterando, adorando outros deuses, não obedecendo à lei de Deus, não guardando o sábado. Não tem como. Então, o próprio Cristo disse, se me amas, guardareis os meus mandamentos. A gente guarda em resposta ao amor que Cristo teve e tem para conosco. Então, que isso fique bem claro, né, irmão Paulo? Esse é o objetivo. Né? Inclusive, só pegando um pouco aqui de Atos, né? Ele fala que quando a gente aceita Jesus pelo batismo, a gente recebe o Espírito Santo e anda em novidade de vida. Quer dizer, a pessoa que passa pelo processo de salvação, ela se torna uma pessoa diferente. Os costumes mudam. Você tem a vida transformada, né? Sim. Irmão Paulinho, resume pra gente o que a gente estudou hoje. Vai que alguém pegou aí no final, chegou no finalzinho do programa. O que a gente estudou hoje, as partes mais importantes? Foi o seguinte, o sábado ele foi criado, né, instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão, né, o nosso primeiro pai, né, que é pai de todas as nações, né? E em todos os tempos, dos profetas, ele foi pregado, né? Quando o povo deixava de guardar o sábado, Deus cobrava, porque era algo importante. Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras e Neemias, né? Foram defensores da guarda do sábado aí, durante toda a vida. Jesus observava o sábado, né? Seus seguidores, né? As mulheres que seguiam ele, o próprio apóstolo Paulo, né? Demonstraram isso em seus atos, né? E que eles sempre seguiram os mandamentos de Deus, né? Transgredir um mandamento de Deus é a mesma coisa que transgredir todos. Você se rebelou contra Deus, né? Mas foi só nesse, né? É só isso, né? Todos nós, né? Naquele ponto fraco, é o perigo do cristão, né? Tentar defender algum pecado, algum procedimento fora da lei de Deus como o certo, porque é só esse.
Só isso que eu faço, né? Complicado. O mandamento esquecido por muitas pessoas não foi esquecido por Deus, nem pelos seus filhos fiéis. Continua em vigor e perdurará até a eternidade. Amém. E eu pergunto para você agora que está nos ouvindo. Ficou claro que o sábado é um dia especial, santificado, que Deus deseja que todos nós santifiquemos e guardemos esse dia? Ficou claro isso? Você entendeu e deseja também observar o sábado, assim como Jesus, por exemplo, ele veio nessa terra e viveu, inclusive até na sua morte, ele morreu na sexta e descansou no sábado. Você quer seguir o exemplo de Jesus, seguindo e obedecendo, guardando também o sábado, assim como ele, todos os profetas, os apóstolos, seus discípulos? Você quer a ajuda de Deus? Você sabe agora que precisa, que o sábado é o dia santo, sagrado, para se guardar, mas você acha difícil. Você quer, então, a ajuda de Deus para, nesse dia, conseguir forças, porque não é fácil. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu trabalho no sábado. Mas eu tenho isso, se eu for guardar o sábado, como vai ficar? Ei, Deus já deixou muito claro, através de Davi, né, o seu servo. Fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. Não receia por nada guardar o sábado, ser fiel a Deus, apesar de qualquer coisa. Se Deus pediu e você buscar ser fiel a Deus, você pode ter certeza que Deus te honrará, tá bom? Se esse, então, é o seu desejo, buscar servir a Deus da forma correta, como Ele tem orientado através da sua palavra, eu convido você, nesse momento, a fechar os olhos e nós vamos orar mais uma vez. Poderia orar com a gente? Sim, por favor. Querido Pai, ensina-nos, Senhor, a seguir os seus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a viver a novidade de vida que o Senhor quer que nós vivamos. Amém. Que nós possamos nos lavar no sangue de Jesus e sermos salvos para uma vida diferente e extremamente melhor. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e abençoar todos os nossos ouvintes. E dar-lhes o poder de fazer a tua vontade, de vencer os seus obstáculos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Paulinho, muito obrigado por mais uma vez ter compartilhado aqui a palavra de Deus conosco, com os nossos ouvintes, com os nossos queridos telespectadores também. Deus possa abençoar muitíssimo aí a sua vida, a sua família, seus netinhos, seus filhos, toda a sua família, seus familiares. E as portas continuam abertas. Caso a gente precise, a gente vai fazer mais convite para você estar aqui conosco. Então, tá bom. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Não esqueça, deixa uma curtida, deixa um comentário, compartilha com amigos, para que essas pessoas também escutem essa verdade tão importante, tão relevante. Isso é importante para que você que está aí no YouTube, as pessoas compartilhando, comentando e curtindo, mostre para a plataforma que esse assunto ele é relevante e ele vai levar para mais pessoas, tá bom? Você que ficou também até o finalzinho, eu vou deixar um desafio muito bacana. Você mandou um oi para a gente agora, o número que está na tela, você que está assistindo, você que está nos ouvindo, o número é 9191-2886. Nós temos um brinde muito especial para os 2 primeiros que mandarem Eu Quero. Você manda para a gente essa mensagem nesse número do WhatsApp que a gente vai estar mandando um presente, levando pessoalmente para você, se você mora aqui em Perdões, para você também ter um pouquinho do que a gente quer levar para a sua casa, tá bom? Então, a demonstração do nosso carinho, né, irmão Paulo? Então, mande um oi para a gente no número 9191-2886. Mande assim, ó, eu quero. A gente vai ter o maior prazer de estar aí pessoalmente com você. Então, muito obrigado, um forte abraço para você. Até a próxima.